Agora eu gostaria de passar a palavra para a professora Marcela Velon. Tá? Então, vou abrir para perguntas no final. Sei que todo mundo está empolgado para fazer perguntas, mas no final a gente vai ter um momento de perguntas para todos. Tá? Então, a palavra é sua, professora Marcela. Muito bem-vinda. Boa tarde a todas e todos. Estou muito feliz por estar aqui. Agradeço ao Carlos pelo convite. E eu vou basicamente trazer a minha experiência na música, né, de como foi minha trajetória, o que me motivou a estudar música e a ter como profissão. E também vou trazer um pouco um panorama do que é o trabalho com a música, né? Imagino que a maior parte das pessoas não saiba, né, exatamente como que é fazer música, como é viver de música, né? Então vou buscar trazer um panorama, que é um recorte, na verdade, né? Porque eu sou carioca, nasci aqui, toda a minha formação musical foi no Rio de Janeiro, né? Minha atuação como musicista foi aqui. Então não posso falar pelo Brasil inteiro, mas eu imagino que seja assim um cenário que se repita de uma forma parecida, né? Vou tentar também trazer um pouquinho da minha pesquisa de doutorado, que é sobre música e gênero, né? E também diz respeito à prática musical. Então, eu acho importante trazer esse recorte do meu olhar, né? Então, eu sou uma mulher, mãe, negra, né? Me considero parda, portanto, eu estou dentro dessa parte da população. E isso diz muito sobre a minha prática musical. Então, depois que minha filha nasceu, por exemplo, eu tive muito menos tempo de estar atuante na música, de estar praticando, de estar me apresentando, de estar presente nas apresentações de colegas, o que é uma prática também muito importante, você estar em contato com os profissionais da área, pensando em novos projetos, né? Então, são marcadores muito importantes que é importante trazer aqui. Sou uma mulher de classe média, carioca, da Zona Sul. Então, sobre isso, por exemplo, durante muito tempo eu percebi assim, nos palcos e a atuação das pessoas em editais, né? Colegas que conseguiam passar seus trabalhos em editais, que estavam localizados basicamente na zona sul da cidade. E aí me chamou a atenção, por exemplo, no edital FOCA da Prefeitura do Rio, né, que foi lançado durante a pandemia, já está na 2ª edição, eles fizeram alguns editais dentro do FOCA, algumas linhas dentro do FOCA, que estavam destinados, por exemplo, à periferia da cidade, o que é muito importante, porque aí você abre, né, a possibilidade de pessoas que não estão nesse métier de também estarem apresentando seus trabalhos. Então, eu gostaria de trazer isso, né, foi uma coisa que me chamou a atenção. E também é importante falar sobre alguns privilégios que eu tenho na minha formação, né, por ser de classe média, por ter acesso à cultura, aos bens da cultura. Então, eu tive acesso a 16 anos de formação na universidade pública, na Unirio, né? Fiz 2 graduações, mestrado e doutorado na instituição, fiz diversos cursos livres ao longo dos anos, desde a minha infância, adolescência, passei por 5 professores de canto particulares, então isso tudo também diz respeito ao que eu vou conseguir, né, posteriormente como profissional. Também fiz, ao longo desse tempo, uma formação em musicoterapia no Conservatório Brasileiro de Música, fiz uma pós-graduação no Centro de Estudos da Voz em São Paulo, com a formação integrada em voz, fiz uma formação no método Somatic Voice Work da professora norte-americana Jeannie Lovetri, um método de pedagogia vocal. Então, é uma formação que nem todo mundo tem acesso, e isso vai também dar um recorte do que eu vou conseguir posteriormente como profissional. Também uma outra questão, né? Minha atuação na música. Como bem disse o professor Eduardo, né? Desde que eu comecei na música, na verdade, eu comecei numa situação muito diferente assim, do que uma cantora tradicional assim começa. Eu comecei cantando música instrumental. Então, eu me descobri cantora na oficina de música do Tiberezo Arg, que acontecia nos seminários de música ProArte, uma instituição muito importante na formação de diversos músicos da cidade, principalmente de músicos instrumentistas, atuantes na música instrumental, da carioca. E ali eu decidi que queria cantar, só que eu só cantava música instrumental, eu não cantava letras, né, basicamente. E a minha principal atuação foi com o grupo Água Viva, que era um grupo de música instrumental
que segue mais ou menos a linha estética do Hermeto Pascoal, não sei se vocês conhecem, que é um grande músico, é referência mundial. Ele criou uma forma de se fazer música, uma sonoridade da música instrumental brasileira, utilizando diversos ritmos e também trazendo músicas do mundo, assim, como referência. Por isso ele também chama a música dele de música universal. Não tem nada a ver com a igreja, mas é em relação a isso. Essa capacidade que ele tem de sintetizar músicas do mundo, músicas do Brasil, enfim. Então, comecei ali. E a gente ensaiava durante anos, 3 vezes por semana, durante horas. Então, era uma música que veio da oficina do Itiberê, né? Todo mundo tinha passado pela oficina do Itiberê, e o Itiberê, ele tinha como método a forma de composição de arranjo de corpo presente, ele chamava assim, corpo presente. Ele fazia ali na hora, com seus alunos, compunha a música ali na hora, fazia arranjo ali na hora, cada um se virava para escrever a sua parte, ou memorizava apenas, depois, posteriormente, algum assistente ia escrever para não se perder. Então, isso leva muito tempo, né? Assim, cada música era feita assim, ao longo de dias, assim, às vezes ficava 1, 2 meses só fazendo a mesma música, detalhe por detalhe, né? Assim, é uma elaboração muito sofisticada assim, da música. Então, a gente ficou durante anos assim. Agora, pergunto, que trabalhador teria tanto tempo disponível para fazer uma música dessa sem ganhar dinheiro algum? Apenas pelo prazer, apenas pelo amor à música, né? Então, assim, por isso que eu falo que é um privilégio. Eu tive esse privilégio durante muito tempo. Da mesma forma, o Bebossa, né? Que é um sexteto vocal que eu cantei de 2008 a 2012. Também a gente ficava a maior parte do tempo ensaiando a música. Fazíamos muitos shows também, mas muito restrito assim, a festivais, né? Encontros de corais, encontros de grupos vocais. O Água Viva também é a mesma coisa. A gente tocava basicamente em festivais de música instrumental. Então, nesse contexto, não se vive de música. Você pode até receber um cachê ou outro ali, mas você faz apenas pela música em si, pela realização da música, né? Então, é isso que eu queria trazer assim, um pouco sobre a minha trajetória, né? E para vocês entenderem. Então, ao longo do tempo, eu fui observando que não seria possível eu viver de cantar apenas. Isso não era cabível. Não no Rio de Janeiro, pelo menos. Talvez em São Paulo a gente tenha um cenário um pouco diferente. Mas no Rio, ao longo desses anos, né, o Água Viva começou, por exemplo, em 2006, e a gente parou de encontrar, de tocar em 2016, porque era muito difícil. Os espaços foram se reduzindo cada vez mais. A gente tinha alguns espaços alternativos, porque era... Alguém, por exemplo, sei lá, abria uma casa em Santa Teresa destinada à música instrumental. A gente ia lá, tocava, enfim, os festivais. Mas era muito difícil. Então, chega uma hora, você começa a constituir família, precisa ganhar cada vez mais dinheiro, que fica impossível permanecer fazendo música dessa forma. Então, eu fui cada vez mais me especializando. Por isso, eu fui fazendo, né, a formação em voz, em pedagogia vocal, que é também uma questão... na Unirio, que é uma universidade maravilhosa, um curso maravilhoso, para o cantor em si, para a formação do cantor, ou professor de canto popular, que é o meu caso, né, da música popular, é muito complicado, porque a gente não tinha nem disciplina de canto popular, por exemplo. Né? Então, é uma formação que você vai fazendo paralela à universidade, onde você está adquirindo outras habilidades, né? Mas não a pedagogia vocal em si. Então, eu fui, enfim, galgando o que seriam essas ferramentas necessárias, né, para atuar, então, como professora de canto e, posteriormente, como regente coral também. Atualmente, então, eu trabalho como professora de canto, atuo também como regente coral do Coral Infantil da Escola Sapereira, que é uma escola que está sediada em Botafogo e é voltada principalmente para as artes, né? E também tem um coral feminino. E agora também estou buscando, né, fazer provas para os concursos, enfim, aí já é uma outra etapa. Aí eu vou trazer de novo, né, o que o professor Eduardo também já colocou, mas música trabalho, gente, isso realmente é comum. É assustador, assim, mas acho que tem a ver também com a questão da valorização ou não da música e da arte, né, mesmo com pessoas
que têm acesso à cultura, não existe muita valorização, né? É exatamente por isso, acho que tem a ver com essa relação. É difícil as pessoas entenderem que a gente possa viver de algo que é tão prazeroso, né? Então, é quase uma contradição. E as pessoas não entendem como é que alguém pode viver de música. É muito comum ouvir esse tipo de pergunta. Então, aí eu fui enumerando um pouco, né, o que seria o trabalho, que eu chamei de trabalho visível. Isso não é uma pesquisa, tá? Não faz parte de uma pesquisa acadêmica, foi só uma reflexão que eu trouxe, né, pensando no que seria importante trazer para o público daqui presente. Então, o que a gente vê, né, imagino, né, um público leigo. O que pensa sobre a música? A música é a pessoa ali tocando no palco, né? Ou então um professor que dá aula. O trabalho né, estaria restrito àquele momento presente, né? O corpo que está ali na rua atuante. Mas existe um trabalho que precisa, um trabalho anterior para esse trabalho existir, que é um trabalho invisível. Então, os estudos ao longo de muitos anos, e não estou falando assim do estudo formal, né, da graduação, da pós-graduação. Além disso, tem um estudo individual, que é você desenvolver o seu instrumento, né? Isso não tem fim, isso é para o resto da vida. Se a pessoa decide ser professor de música ou instrumentista atuante na noite, em shows, ele vai estudar o seu instrumento para o resto da vida, isso não para, senão ele enferruja, né? E então a gente tem, enfim, teoria musical, percepção musical. Isso também é um estudo anterior à graduação. Para você entrar na universidade, você tem que ter um estudo anterior, pelo menos uns 2 anos. Geralmente são os cursos preparatórios para você aprender a ler partitura, solfejar, que é ler a partitura cantando, né? Então também tem esse estudo anterior. Tem pesquisas que são realizadas. Então, você vê muitos instrumentistas, por exemplo, sei lá, um violeiro, né? Ele está ali tocando, mas ele está estudando sobre a história do instrumento dele, sobre a estética, como é tocar aquele instrumento. Ele vai pesquisar sobre o instrumento, como que foi a formação até chegar ao instrumento que ele toca atualmente. Então, tem muitas pessoas que realizam pesquisa independente da academia, né? É também uma forma assim, de você estar trazendo conhecimento para a sua aula, para os seus alunos. Então, também é uma pesquisa importante. Tem a pesquisa acadêmica, propriamente, né? E aí eu trouxe aí algumas linhas de pesquisa que estão na Unirio, né? Cada universidade vai variar um pouco. Então, tem a documentação História da Música, que foi onde eu fiz o meu mestrado, falando sobre Elisete Cardoso. Tem a linguagem e estruturação musical, processos criativos em música, teoria e prática da interpretação, etnografia das práticas musicais, que foi onde eu fiz o meu doutorado, ensino e aprendizagem em música. Tem ensaios, né, para a realização dos shows, direção musical, por exemplo, quando você vai gravar um disco, né, pensando numa produção padrão. Então, você tem um diretor musical que vai estar focado mais na execução da música. Então, ele vai estar vendo ali se os músicos estão tocando corretamente a partitura, como é que está soando a música. Você tem o produtor musical, que também, às vezes, faz isso. Essa função do diretor e do produtor, às vezes, se confunde. Mas o produtor musical no estúdio, ele vai estar vendo qual vai ser a tocada que vai ficar, né? Porque no estúdio você toca mais de uma vez a música. E aí tem que escolher qual que está valendo, qual que ficou mais bonito, qual que ficou mais expressivo. Então, o produtor vai estar vendo isso. Ele escolhe os músicos que vão tocar, que também é muito importante na produção, né, de discos. Então, essas duas figuras vão estar trabalhando juntas, e às vezes elas se confundem. Tem a produção de eventos, que é também uma outra categoria que a gente, como músico, a gente tem que estar atuando cada vez mais. Antes era um pouco separado, né? Então, por exemplo, o Grupo Água Viva ia tocar, que estava buscando espaços para tocar, e aí convidava alguém para ser o produtor cultural, né? Então, esse produtor, ele vai estar buscando espaços, ele vai estar servindo como ponte entre o artista e a casa, ou entre o artista e o festival. E essa figura está cada vez mais restrita a algumas produções, né? Então, há grandes festivais. Por exemplo, para escrever um edital, você tem que ter uma certa habilidade nisso, né? Então, tem um formato de escrita para editais. É uma coisa muito trabalhosa mesmo.
E a gente cada vez mais está sofrendo com isso, porque os produtores musicais estão restritos nesses editais, porque eles só podem escrever um projeto, em geral, e eles também não estão interessados a escrever para projetos que são iniciantes. Então, o músico, além de pensar a música, de compor, de arranjar, de tocar, ele ainda tem que se virar escrevendo edital, né, que é uma outra habilidade fora do mundo da música. Só para trazer, então, um pouco o panorama do que seria isso. Ou, então, criando eventos para abrir espaço para ele tocar. Também está sendo bem comum isso. Dialogando um pouco com o que o professor Eduardo trouxe também, né, desse momento de crise, né, essa necessidade de criação de conteúdo para as redes sociais, né, que é uma forma de marketing, tanto do próprio trabalho artístico quanto do pedagógico. E a realização de registros audiovisuais. Então, não adianta mais, né, é uma loucura isso, porque eu vivi muito a transição, né, de quando a gente pensava só na música, em fazer a música, né, só no som, e aí a gente começou a pensar na nossa imagem, que antes não existia essa preocupação. Fazer clipe era uma coisa um pouco mais distante, né, enfim, custava muito, né, era muito custoso. Então, você tinha que ter um fundo assim, para poder realizar um vídeo, pagar alguém para fazer. Hoje em dia, não. Você pega um celular, você faz um vídeo, né, com muita facilidade. Editar, né? Então, a gente está tendo que desenvolver outras habilidades que não são as musicais, que é, por exemplo, entrar no mundo do audiovisual e saber ter um programa no seu computador para editar um vídeo. Isso não é música, né? Mas a gente tem que fazer. A gente teve que rebolar e dar um jeito senão a gente está fora do mercado. Então, aí, resumindo um pouco, né, o que seria o cenário da música ao vivo, né? A gente, então, vai ter diferentes cenários para cada segmento. Por exemplo, música instrumental, no Rio de Janeiro, você vai ter a Casa do Choro, um espaço para tocar, né? Deixa eu ver um outro lugar. Algum equipamento da prefeitura, principalmente o Centro da Música Carioca, Arthur da Távola, que está ali na Tijuca. Fora isso, não temos mais espaço. Eu consigo só pensar nesses dois espaços. O que nós temos, além de espaço para música, pensando em palco, não existe mais. O que existe são pequenos cafés que abrem para a realização da música, às vezes talvez um espaço ali na Lapa, que também vai abrigar um pouco de música instrumental, de jazz. Fora isso, não tem. Agora, se você pensar em roda de samba, tem, né, centenas pela cidade, né? Então, eu diria que, assim, se a pessoa é um saxofonista de música instrumental, de jazz, para tocar, ele vai ter muitos desafios. Mas se ele é um violonista, 7 cordas de samba, choro, talvez ele tenha um pouco mais de sorte, apesar de ser ser mal pago para isso. Por exemplo, eu acho muito ilustrativo um grande bandolinista brasileiro, ele é do Sul, mas ele vive aqui no Rio há muito tempo, toca com uma galera assim, da música, acho que Paulinho da Viola, enfim. Ele é um grande músico mesmo, sabe? Poderia ser comparado, sei lá, a Joe Coltrane, né, nos Estados Unidos, e pouca gente conhece, às vezes. Ele foi fazer um show dele, de lançamento do disco dele, de música autoral, e tinha 8 pessoas na plateia. Então, é uma questão muito grave assim, que a gente está vivendo, né, de falta de público. Então, a gente tem um problema de formação de público para esse tipo de música, né? E isso também chega para a música cantada, né? Sei lá, música choro, né? Músicas que estão, sei lá, que vêm dessa tradição aí da bossa nova ou do lobo, né? Que segue um pouco essa genealogia assim da nossa música, está encontrando muitos desafios para prosseguir, né? Eu também chamo a atenção, eu não sei como que é no resto do Brasil, mas eu imagino que seja parecido, né? E, bom, trazendo um pouco também dos musicais, né, que há algum tempo atrás estouraram, né? Enfim, veio a pandemia e isso diminuiu um pouco, mas foi também um segmento muito importante
para os músicos, né? Eu vi assim muitos amigos meus instrumentistas tocando nos musicais, conseguindo um trabalho regular com isso, e foi também um ambiente propício também para aumentar a demanda por preparadores vocais, por professores de canto, não só porque cada vez mais pessoas estavam buscando se profissionalizar e se especializar nessa área, né, principalmente atores, atrizes que buscavam desenvolver seu canto, mas também como pessoas que, né, amadores mesmo, que estavam interessados em aprender essa habilidade, né? Então, foi muito bom para popularizar o canto. E outra forma de atuação, né, dos músicos são os espaços para educação musical, né? Escolas, aulas particulares, que mais? Enfim. E a pesquisa acadêmica, né? Que também tem eu imagino, não sei se o professor Eduardo percebe isso, mas eu, como estudante, vejo assim, mais pessoas interessadas, né, na pesquisa acadêmica. Vou falar um pouco sobre os editais de cultura, né, que foram se reduzindo drasticamente, né, desde 2015, 2016, por aí. Hoje, na cidade do Rio, a gente tem basicamente 2, que é o FOCA e o Pulsar, que é feito pelo SESC. E o que aconteceu alguns anos atrás foi a criação desses financiamentos coletivos, né, que ajudaram muitas produções de início, realização de CDs, de gravação, porque é um processo muito, muito caro, né, para o músico. Você tem aí a hora de estúdio, um estúdio profissional, entre 150, 200 e poucos reais. E, dependendo da produção, você pode usar, sei lá, 100 horas de estúdio. Então, é muita coisa, né? Uma produção grande, com banda, onde todas as pessoas são pagas, né, de forma justa. Então, é muito custoso mesmo. Então, esses financiamentos coletivos foram muito importantes para a realização de alguns trabalhos de gravação e tudo. Nós temos também os festivais e as premiações, que são importantes como vitrine, né? Então, se você ganha um festival, indicado numa premiação, isso é bom para o seu trabalho, como professor, como músico. Isso é importante quando você for tentar passar, por exemplo, num edital, né? Então, é um selo de garantia, digamos assim. E, enfim, na pandemia ficaram muito populares, né? Porque era uma forma das pessoas também estarem movimentando o cenário musical. Falei já um pouco sobre a gravação em estúdio. Aí eu acho que essa democratização que eu estou falando, né, que tem a ver com o desenvolvimento da tecnologia, e cada vez mais pessoas têm o seu home studio, isso populariza também, né, o acesso à gravação. Isso contribuiu também eu acho que para isso que esse cenário que o professor Eduardo trouxe, de terem muitos amadores tocando, né? Então, qualquer pessoa hoje em dia pode chegar e gravar um disco, né? Ela não precisa mais de um selo que acredita no trabalho dela. Então, qualquer pessoa pode gravar e colocar lá no Spotify. Então, isso traz muita produção o tempo inteiro, você vendo pessoas gravando discos e gravando vídeos em cima dessas gravações realizadas em estúdios de gravação. O que muda um pouco a qualidade, né? Mas eu não sei se isso é tão perceptível, porque a maior parte das pessoas escuta música no celular hoje em dia, né? Difícil alguém ligar, ter um bom equipamento de som e ouvir. Então, isso muda completamente a percepção da música. Por exemplo, graves, eles não existem mais, né? Autotune é usado o tempo inteiro, que é uma ferramenta de afinação de voz. Inclusive, em algumas músicas chega até a mudar a estética mesmo, sonora, assim, porque é tanto autotune que é usado que muda, a voz fica parecendo uma voz meio robotizada, assim. Eu não sei se vocês sabem do que eu estou falando, mas chegou até a mudar um pouco a sonoridade de alguns estilos de música, né? Então, a gente vê muitas transformações mesmo ocorrendo. Já falei sobre direção musical, né, essas diferenças. Eu não coloquei a figura do arranjador, né? Então, o arranjador é aquela pessoa que pega uma música crua, por exemplo, tem um compositor que vai gravar um disco, ele tem as músicas que são cantadas e ele se acompanha ao violão. O arranjador vai escrever para aquela música acontecer. Então, ele vai escrever para os instrumentos que vão estar tocando, as frases que eles vão estar tocando, ele vai pensar na formação. O arranjador é uma figura muito importante também. E aí eu vou falar um pouco sobre
enfim, só dar um panorama assim da minha pesquisa de doutorado, que foi sobre 3 coletivos de mulheres músicas aqui do Rio. A Primavera das Mulheres, que realizou uma série de shows feministas pela cidade de 2016 a 2019. O coletivo Essa Mulher, que é um coletivo que realizou o Sonora Festival Internacional de Compositoras na cidade do Rio de 2017 até esse ano, agora 2022, e também a Mostra Essa Mulher. Então, um dos aspectos que eu trago é observar como esses coletivos se organizaram, por que eles se organizaram, né? Então, eu não sei se vocês sabem, mas mulheres eram proibidas de tocar instrumentos, né? Tem um regimento da Escola de Música do início do século XX em que estava escrito lá: mulheres não podem ter aulas de instrumentos. Podem ter aulas de coral, de solfejo, ditado, mas de instrumentos não. Então, isso, só para exemplificar, explica um pouco a diferença de presença de mulheres na música. Se eu pedir para vocês, por exemplo, agora pensarem em 5 nomes de compositoras atuantes até a década de 90, 2000, será que vocês conseguem completar? 5 nomes. E se eu falar de compositores, será que vocês conseguem mais rapidamente pensar? É bem diferente, né? Então, isso também vai explicar um pouco essa diferença. Por exemplo, instrumentistas. Será que vocês sabem dizer? 3 instrumentistas mulheres, né? Não vale cantautora, não aquela, né? Adriana Calcanhoto não vale, tá? Só instrumentista. É difícil, né? Por isso, essa é uma das questões. E isso acontecia não só na escola de música, né, que seria a graduação, como também no ambiente popular, assim, nas ruas, né? Você vê Dona Ivone Lara, por exemplo, quando ela começou a compor, na década de 40, ela não podia mostrar as músicas dela, porque se ela mostrasse, ela não seria aceita. Ela tinha que pedir para o primo dela apresentar as músicas, dizer que era dele, para que, então, as músicas fossem tocadas nas rodas de samba. Isso depois mudou. Ela assumiu que ela era compositora de muitas dessas músicas e foi super valorizada em vida, mas foi algo que foi mudando apenas recentemente. Então, a minha pesquisa vai tratar sobre esse tema, né, focada nesses 3 coletivos de mulheres. Por que eu estou trazendo isso? Porque, ao longo desse tempo da minha pesquisa, de mais ou menos 2016, né, eu entrei nesses coletivos, né, uma pesquisação participativa, então eu estava dentro desses coletivos antes de começar o doutorado propriamente. Então, foi de 2016 até 2021, final de 2021, quando eu comecei só a escrever e focar na escrita. Então, eu vi um cenário musical da cidade, do Brasil mesmo, mudar completamente, por causa dessas ações de mulheres na música, essas ações colaborativas. Então, foi cada vez mais comum a criação de coletivos de mulheres que se juntavam para realizar festivais, para realizar encontros na música. E isso acabou gerando novos espaços de trabalho das mulheres na música. Então, as mulheres, por exemplo, as mulheres da roda de samba, né, que também ganharam muita visibilidade desde 2017, elas começaram a oferecer oficinas, então, oficinas de instrumento apenas para mulheres, ou blocos de carnaval com a presença apenas de mulheres. Isso também aumentou, então, a possibilidade de trabalho dessas mulheres na música. Era isso que eu queria trazer, assim, como uma forma de refletir também sobre esse tema. O canto popular brasileiro também é um outro campo que está se abrindo cada vez mais, com a formação com a cadeira de disciplina de canto popular nas universidades, de cursos de pós-graduação em canto popular, de ensino, pesquisa em canto popular, que é um estudo interdisciplinar também. Então, também é outra categoria que está se expandindo. Bom, é isso, né? Enfim, isso eu já falei das redes sociais, né? É uma sobrecarga de trabalho dos músicos, né? Terem que atuar também dessa forma, a criação de vídeos. E o streaming. Sim, isso é muito importante. Então, esses músicos estão criando música, estão botando música no mundo, as músicas estão no Spotify, as pessoas estão ouvindo, as pessoas amam música, ninguém vive sem música.
mas isso não é um retorno para o músico, né? Infelizmente. Eu não vou abrir, mas assim, encontrei uma pesquisa que foi realizada por uma empresa que disponibiliza essas pesquisas para microempresas e para empreendedores, e eles viram assim que, sei lá, 40% das pessoas não vivem sem música, escutam música todo dia, só que 20% ou menos, um pouquinho menos talvez, gasta dinheiro com música. Quer dizer, as pessoas gostam muito de música, mas não gostam de pagar, né, para ir num show, ou pagar pela música que está ouvindo mesmo, né, online, ali, digital. Então, é uma contradição, né, muito grande. E é uma contradição que ficou muito clara na pandemia, né, que todo mundo, os streamings aumentaram, assim, enorme mesmo, uma coisa assim de louco, e os músicos estavam cada vez mais ferrados, né? Então, como é que pode, né, o consumo de música aumentar tanto e, no entanto, o trabalho com a música sofrer tanto, né? Bom, é isso. Aí, então, meu nome assim nas redes, se alguém quiser entrar em contato, né? E, enfim, quiser perguntar alguma coisa, é isso. Muito obrigado, professora Marcela. Excelente apresentação, muito informativa, mostrou aí muito claramente os desafios desse setor. Thank you.